Legal. Então, vamos começar, né? Então, o módulo, não vamos esquecer, estamos no módulo 2, viu? Já andamos bastante, sempre eu lembro isso, porque quem chegou até aí já andou bastante, já se colocou ali para aprender, foi mexido por dentro, e não é fácil. Então, a gente está indo despertar da consciência. E a aula é essa, né? Raiva e ressentimento. Então, nós vamos conversar de forma tranquila sobre esses dois gigantes. Como eu falei, a gente já estudou a raiva na visão das emoções, a raiva é uma emoção, mas nós vamos aprofundar um pouquinho mais nesse gigante, e nós chamamos de raiva e também do ressentimento. Bem, então, vamos começar pela raiva hoje, e nesse momento nós já vou botar o meu apontador e falar sobre a raiva. Eu tirei essa frase aí de um livro que chama Os Pantanais da Alma, do James Hollis, né? É um livro, ele vai falar sobre vários aspectos do medo, a raiva, a culpa. E aí ele é uma frase curta, ele diz assim: a raiva é uma legítima reação da alma ao seu ferimento. Interessante, achei interessante essa afirmação dele, vamos começar com essa afirmação. Mas vou trazer uma reflexão. Vamos guardar a afirmação do James Hollis, e agora vamos ficar com esse grande mestre, e a benfeitora Joana de Angelis chama o psicoterapeuta da alma, né? O maior psicoterapeuta, e Jesus. Então, Jesus ele faz essa afirmação aí, na verdade, essa indagação para nós, essa provocação, e aí a gente vai olhar agora um olhar da alma, bem? Então, ele diz assim para nós: eu, porém, vos digo qualquer sem motivo, se olerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Então, já vamos dar um ponto aí, porque esse grande psicoterapeuta da alma, ele vai fazer essa provocação para a gente. E a primeira coisa que nós vamos perguntar: existe motivo para ficar com raiva? E aí vai ter vários motivos. Por isso que ele, como um grande psicoterapeuta, ele vai falar assim, ó: se a gente ficar com raiva sem motivo contra o seu irmão, né, a gente tem que achar o que primeiro? O motivo. O motivo. Ele fala seu irmão, né, porque o mundo na época em Jesus estava aí, e até hoje a gente usa muito isso, né, muito machista, né? As palavras sempre voltadas para os homens, né? Lógico, e se esse espírito viesse hoje, a linguagem seria outra. Ele falava de acordo com o tempo, os lugares, tá bom? Então, vamos trazer irmão, irmã, todos, vocês entenderam, né? A convivência. Então, ele vai trazer a relação, a questão relacional. Porque a gente vai ver, existem vários motivos, mas Jesus está trazendo o motivo da convivência com o outro. A convivência com o outro. Então, ele diz para a gente buscar o motivo. Aí eu posso perguntar, e antes de passar, né? Eu trouxe um motivo para a gente aprofundar, mas são vários. Qual é o motivo da gente ficar com raiva? Por que a gente fica com raiva? Isso é uma indagação agora, né? Porque Jesus ali, como terapeuta, ele diz assim, ó: qualquer ficar com raiva sem motivo, né? Então ele está dizendo, e se eu tiver motivo, então eu não vou ser réu do juízo? E juízo é esse? Da consciência, né? Então vamos trazer aqui do nosso estudo. Ele fala, será réu do juízo. O juízo é a consciência. E aí o ego, a pessoa vai ficar réu da própria consciência. Mas a gente vai ficar réu da própria consciência, a gente vai estudar o ressentimento, depois outras coisas. Mas qual é o motivo de eu ficar com raiva? Se a gente não quiser aumentar agora, não tem problema. Eu vou
prosseguir. Mas só para a gente, eu estou aprofundando assim, só para a gente já ir abrindo a consciência, tá bom? Então, vamos ficar aí uma reflexão de Jesus. Então, ele pede para a gente achar o motivo. Então, vamos lá. Vamos aprofundar nesse motivo. Vou aí compartilhar de novo. Então, guardamos bem aí, né? Então, ele diz para nós e se a gente ficar com raiva e tiver um motivo plausível, né? Então, tá tudo tranquilo. Mas ele diz, ó, está ficando sem motivo, então ele pede para a gente buscar o motivo. Vamos lá. Um dos motivos da raiva não sou eu e vou falar, vou trazer o apoio da espiritualidade, né? Vou recorrer aí desse espírito, se apresentou um espírito protetor aí lá em Bordeaux, na época, em 1863. Então ele diz assim, ó, o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação e vos possa rebaixar, a vos considerardes ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, em espírito, em posição social, mesmo em vantagens pessoais, e o menor paralelo vos irrita e aborrece. E sucede, então, entregai-vos à cólera. Então, esse irmão, e não quis nem dar um nome, né? Falou, eu sou um espírito aí protetor, né? Sou um espírito que estou aí ajudando os irmãos a caminhar nesse mundo. Ele vai trazer um dos motivos da raiva. É o orgulho. E o orgulho está ligado sempre ao E, né? A questão da vaidade, né? O orgulho está ligado à exacerbação da própria pessoa, da personalidade, do ego, do eu. Então, o indivíduo ele se sente melhor que os outros, ele se sente um escolhido, alguém é privilegiado, alguém é protegido diferente dos demais, alguém tem direitos a mais do que os outros. Então, o orgulho vai levando a gente sempre para uma diferenciação, mas uma diferenciação e não é plausível, né? Porque as leis, como disse o próprio Cristo, só nascem para todos. Há uma igualdade de direitos. O que vai diferenciar a minha pessoa, eu, do outro, não são motivos externos, não é a minha condição social. Ele até colocou, tem pessoas, e nós e vamos estudar exatamente esse gigante voltado para nós, e achamos, e até enquanto espírito, enquanto individualidade, eu sou melhor que o outro. E aí, quando tem uma comparação, quando tem alguma situação e vá trazer ali a igualdade, a gente se irrita. A gente vê muito isso nas comparações, não é? Dentro das questões religiosas. Então, o meu credo, a minha crença religiosa, a minha maneira de entender a vida é melhor do que a sua. Então, se você não entende a maneira e eu penso e interpreto aquilo, eu já fico com raiva de você. Porque a verdade da interpretação está comigo, ou o meu grupo. E aí começa um processo de aborrecimento e vai levando a cólera, a raiva, a indignação, no sentido de querer destruir o outro, de querer apagar os demais. Isso tudo está levando no campo da religião. Ou eu me sinto tão especial e eu sou o escolhido, né? Eu sou escolhido. E eu não estou falando só sobre algumas linhas religiosas, falando a nossa mesmo, a gente segue, né? E sente escolhido. E aí onde está ali o perigo da gente identificar. Às vezes a gente vai ficar com raiva. Eu estou com raiva porque determinadas pessoas do meu círculo de convivência não está enxergando e eu estou enxergando. Espera aí, né?
Tudo bem, você está enxergando algo a mais, você está enxergando algo melhor, mais sublime, e se é melhor e se é mais sublime, isso tem que ajudar e auxiliar o despertar dos outros, de forma madura, e não através da imposição, né? Então não vai ser mais sublime, porque você está querendo impor, você está querendo empurrar, né? Goela abaixo, né? Acontece muito isso com a gente, não? A gente é ser especial. Eu sempre dou aquele exemplo, já para passar para vocês, né? E o indivíduo estava indo para o centro espírita, eu poderia falar em uma igreja, um templo umbandista, né? Alguma coisa assim, mas eu vou falar do centro espírita, né? Uma sociedade espírita, uma asa espírita. Então o indivíduo estava indo para a asa espírita, e aí aquela chuva danada, né? Trânsito ali complicado, e ele preocupado se ia chegar ou não, porque ia exercer ali uma tarefa solidária, né? Ele centro, e de repente o trânsito abriu e ele conseguiu chegar a tempo. Quando ele desceu do carro, do ônibus, a maneira de transporte pouco importa, né? Mas ele desceu do carro dele ou do ônibus, parou de chover. Aí ele entra no centro e fala assim: a espiritualidade abriu o trânsito para me passar. Na hora de eu descer, olha, até segurou a chuva para eu chegar no centro. Um indivíduo desse, o orgulho dele, né, está exacerbado, né, porque ele sente o eu, centro do universo, porque as leis foram mexidas ali só para beneficiá-lo. E mentalidade nossa, a gente já tem essa mentalidade, não é? E já não caiu nessa de se sentir tão especial a esse ponto. Então, vou trazer aqui para o Valmir agora. Eu estava refletindo aqui, Luiz, quando estava falando, eu sempre tive uma ideia dessa. Por favor, se eu estiver equivocado, me ajudem no meu pensamento. Ser sublime, você vê, quem é sublime? Jesus. Ele não precisa provar nada para ninguém, né? Porque ele já é o que é. Eu acho que enquanto a gente estiver discutindo com alguém sobre algum assunto, tentando colocar a nossa ideia acima da outra, é porque a gente não tem certeza da nossa. Que a partir do momento que a gente tiver certeza da nossa ideia, de uma forma da gente pensar, a gente não precisa discutir mais com ninguém, né? Então, enquanto a gente tem a raiva, é porque a gente quer impor. Muitas vezes a gente quer impor uma coisa que, para nós, ou ela está em dúvida, ou ela quer que a outra pessoa seja igual a você, porque você acha que o que você faz está correto, né? Mas quem é que determina isso? Eu, na minha humilde pensamento, a gente tem que ser coerente com aquilo que a gente sente. Se a partir do momento com o assunto que aquilo me satisfaz e eu estou bem, eu não preciso provar a ninguém, né? E eu acho, enquanto a gente tiver que provar para alguém que a gente está certo, é porque ainda a gente não está certo do que pensa. Não sei se eu estou me fazendo entender. Entendi perfeitamente. Antes de passar para a Annelisa, ela levantou as mãos, mas aí o despertar da consciência é isso que o Valmir colocou, porque conscientemente, no sentido da razão, eu entendo isso, mas nós estamos trazendo aí para o amplo da energia, e aí a gente está trazendo uma emoção. A emoção ele vai surgir através do sentir, né? Do sentimento primordial. E aí, a gente olhar para dentro de si, cada um vai olhar para dentro de si, né? E olhar o quanto a gente se irrita, o quanto a gente perde o controle, porque os outros não entendem, não entendem meu pensamento, minha maneira de ser, e isso ainda me tira do sério. E o porquê me tira do sério? Aí a gente tem que ter a humildade para enxergar o E. O orgulhoso, ele tem humildade para chegar dentro, não tem. Então a gente vai ter que trabalhar isso, porque nós temos muito orgulho dentro da gente, foi o que o Espírito falou. A maioria das nossas irritações e dos nossos desequilíbrios mexeu no orgulho.
e mexeu nas vaidades internas. E aí eu preciso buscar controlar isso de que forma, Luiz? Observando os motivos. Não os motivos externos agora, não os fatos. Porque normalmente a gente, quando o despertar da consciência não está ali legal, a gente fica aonde? Nos fatos. Não, eu estou com raiva porque ele falou isso para mim. Eu estou com raiva porque ele fez isso, porque ele fez aquilo. Não, aí eu estou só no externo. O motivo agora, e esse grande terapeuta da alma está pedindo para a gente observar, não é o motivo externo. É o motivo e despertou a raiva em mim. Qual é? O sentimento. O sentimento primordial. Luiz, eu não consigo enxergar esse sentimento. Então, observe a raiva e olhe e veja os seus pensamentos e as sensações que estão acontecendo contigo. E é o sentimento da emoção que a gente já estudou aí. Mas, para eu não prolongar muito, passar para a Anelisa e vamos, porque só estamos no primeiro slide, o tempo urge, né? Anelisa? Sim. Eu concordo com o Valmir quando ele diz que a gente não precisa ficar em discussão com ninguém por causa daquilo que a gente acredita quando se trata de fé, né? E isso eu testemunho mesmo como pessoa, porque quando eu entrei na doutrina, eu ficava desesperada que as pessoas não compreendiam, né, ou rejeitavam. Mas agora, né, com esses anos todos, eu já vejo que realmente não é necessário discutir com ninguém, ou a figura de Jesus, ou aquilo que eu acredito na doutrina, que foi o lugar que eu me encontrei, né? Para mim tudo fez sentido a partir da ótica espírita. Antes eu tinha um monte de confusões, né, de dúvidas. Então eu acredito que realmente esse processo chega para a gente naturalmente. Chega um momento quando você tem certeza mesmo, você não vai ficar perdendo tempo de discutir com ninguém aquilo que você acredita. Mas eu havia levantado a mão naquele momento que você falou do nosso hábito de se sentir especial, né? De diferente, etc. Eu acredito, Luiz, que boa parte disso formas de cidade especial, né? De ser amado, de ser importante para alguém. Então, acho que a gente acaba trazendo isso e até quando encontra na religião essa possibilidade aí de compreensão, a gente acaba colocando isso, achando realmente que a gente é assim a última bolacha do pacote, né? E eu vejo que, só que por outro lado também, né, eu estava até rindo aqui sozinha, porque assim, a espiritualidade também fala muito que ajuda a gente, né, Luiz? Vamos combinar que eles também falam nas comunicações que eles trazem, principalmente depois de grupo de trabalho, eles costumam colocar isso para a gente, né? Que estão conosco, que nos ajuda, que sabe das nossas questões, né? Que estão nos apoiando, enfim. Então, isso, para alguns desavisados, né? Eu acho que a maioria de nós foi ou é ainda, a gente pode achar que realmente a gente tem um personal trainer o dia inteiro, olhando tudo e cuidando até da chuva e do sol para a gente poder fazer as nossas coisas, né? Mas é aquilo, né? Eu acho que é na medida certa também, né? Tem o auxílio deles? Tem, mas a gente não é, né, um ser especial para merecer que as leis naturais sejam mexidas para nós, né? Eu acho que é isso. Muito bom. Bom, as reflexões exatamente nesse caminho, né? Para a gente despertando a consciência. Senão a gente vai fazer os benfeitores e as benfeitoras, né? O que a gente fez com Jesus, né? É como se fosse um servidor nosso, e está ali para nos ajudar no sentido de nos servir. Então, esse ponto é interessante, a gente entender, e as leis são feitas para todos, e somos iguais, né, perante em Criou tudo isso, mas há uma diferenciação no sentido de como eu vivo o processo, né? Então, isso vai diferenciar. Se eu sou uma pessoa, como a gente está estudando, e necessitada no sentido de carência, né? Quero sempre ser aplaudido, ser sempre ali desejado, admirado. Eu vou sofrer mais, porque isso não vai acontecer, né? Ou seja, eu vou ser questionado, eu vou ser colocado ali dentro de uma contradição, vão mexer
ali nas minhas vaidades, e aí eu me oporto, né? Então, ele vai me confrontar e vai apontar o dedo na minha ferida. Eu vou olhar esse como inimigo, eu vou olhar esse como um instrumento de auxílio para o meu crescimento. Então, aí está o despertar da consciência. Em outros credos religiosos, a gente falaria assim, e a pessoa, Satanás está usando a pessoa para me afetar, né? Ou a gente diria que a pessoa está envolvida com um pensamento dos maus espíritos, está querendo vir aí, porque eu vou fazer um trabalho importante na obra e está querendo me tirar da direção. Como se eu também não fosse envolvido por essas mentes também, igual a minha, né? Então, a gente precisa até se despertar. Concordo com tudo que vocês falaram aí, e é isso mesmo, a gente precisa estar sempre acordado. Luiz, o Valmir e a Ana Elisa falou e agora, é pura verdade? Com certeza. E aí a gente precisa trazer para oração, porque em razão a gente sabe, mas na hora e alguém for lá confrontar os meus pensamentos, falar que a reencarnação é uma balela, e isso está assim, isso aí é obra do demônio. Como é que eu me sinto? É isso que a gente está estudando aí, porque a razão a gente já sabe. Não, se o outro está questionando, ele não tem certeza do que ele está falando. Mas quando ele me questiona, como é que eu sinto? É esse o processo que a gente está estudando aí, tá bom, pessoal? Não que a razão não seja importante, ela é primordial. Através dela, a gente vai despertar a moral, né? Vamos lá. Primeiro slide, a gente já... E o assunto mexe mesmo a gente, né? Na verdade, segundo já, né? E foi um dos motivos, e esse irmão trouxe para nós, um dos motivos, então, da raiva é o orgulho. Um dos motivos, tem vários. E aí a benfeitora vai trazer para nós uma observação, ela nos diz assim, né? Inerente a todos os animais, no ser humano, e portador de vontade e discernimento, é responsável por transtornos que conseguem obscurecer-lhe a razão e perturbar-lhe o equilíbrio, produzindo danos emocionais. O que é inerente a todos os animais? A raiva, ela está falando. Agora, em nós, seres humanos, há um outro processo, e além da emoção, no sentido natural, porque é algo inerente, existem tendências, existem condicionamentos complexos que a gente já estudou aí. Porque a gente tem a vontade, a gente tem o discernimento e a gente tomou caminhos e a gente não gostaria de tomar mais hoje. Mas esses condicionamentos permanecem no meu psiquismo. E aí vai criar transtornos, como ela vai trazer isso para nós. Como assim, Luiz? Né? Tem situações na vida que me tira do sério. E não me deixa ter paz. Me tira do prumo. Mas por que está tirando do prumo essas situações? A Anelisa está com a mão levantada. Você quer falar novamente ou foi aquela hora, Anelisa? Foi aquela hora, desculpa. Ah, tá bom. Então, tem situações e vai mexer com a gente. Por quê? A gente vai perceber que não é algo só natural, no sentido de uma emoção, de um instinto natural. Né? A raiva é uma emoção e os animais, como ela falou, os animais têm raiva, quando é contrariado, quando é frustrado, não é? Então, se o animal ele estiver se alimentando, né, ali uma necessidade fisiológica, ele está se alimentando, e se uma outra animal ou outra pessoa for ali, ele tirar o alimento dele, frustrar ele, a maioria dos animais vão ficar com raiva, não vão? Vão ficar com raiva. Quando eu planejo algo na minha vida, quando eu ordeno tudo e eu sou frustrado dentro da minha perspectiva, eu não vou ficar com raiva? Vamos? Vamos admitir, pessoal. Senão a gente vai ficar igual ele aprendiz e diz assim, não, Luiz, eu não fiquei com raiva, eu fiquei contrariado.
eu fiquei frustrado, assim, eu fiquei chateado, né? Não, eu fico com raiva. Aceite primeiro a sua emoção. É uma emoção. A raiva não está preparando o corpo para agir, não é isso que a raiva faz? Ela prepara o organismo para agir. Agora, a gente só reage. Porque a gente aprendeu só a reagir. Lembra que a gente deu o exemplo de Jesus que bateram no rosto dele? É uma provocação maior que essa, bater no rosto de alguém? Por quê? Porque vem tendências nossas, e a gente foi humilhado, e a gente foi menosprezado, e a gente foi rejeitado ali, e aí começa a não vir uma ação, vem reação, e uma reação violenta. Porque ali não está só a raiva, está os complexos. Aí a gente tem que observar os motivos. Luiz, eu fico impaciente, me tira do sério, quando eu vejo uma pessoa e explica 10 vezes uma coisa e a pessoa é lenta para entender, isso me tira do sério. Então eu preciso entender, está por trás disso. Luiz, me tira do sério quando eu vejo crianças ali não tem limite. E só falta subir na cabeça do pai, fazer xixi na cabeça dele, e ele não faz nada. E derruba isso, e derruba. E a criança não tem limite, não tem disciplina alguma. Eu tenho que sair do lugar, porque eu não consigo me equilibrar. Então, a gente está conversando aqui dessas situações, desses valores. Pessoal. Tem 2 exemplos aqui. A questão da criança, isso aí comigo, nessa vida, meu amigo, eu trabalho comigo, não é brincadeira. Só um adendo aí, que falou da espiritualidade, né? Eu lembro que quando, né, terminei ali uma das fases do curso, né? Eu fiz a escola de aprendiz também, e aí me direcionaram para trabalhar na evangelização infantil, né? Eu falei, meu Deus, né? Logo ali, aí eu fui entender o porquê, né? Eu só tinha eu de homem lá, um monte de mulher, sempre as mulheres, né? Os espíritos encarnados aí no gênero feminino. E foi para mim um aprendizado grandioso. Eu equilibrei muitas coisas dentro de mim, trabalhando na evangelização. Aí depois me deram outros tipos de trabalho. Mas eu estou dizendo isso, por quê? Porque a gente foge das provas. Não é assim? Ah, Luiz, mas eu tenho que arar tudo e me irrita? Não é isso. Mas eu preciso entender que a vida está me dando de oportunidade para eu corrigir motivos e aciono a raiva em mim exacerbada. Porque a raiva é natural, né? Como a gente falou, ela prepara o corpo para a gente agir. Agora, ela não está só preparando o meu corpo para eu agir. Junto com esse preparo está vindo ódio, vingança, ressentimento. A gente vai ver se der tempo de estudar o ressentimento, né? Então, está vindo muitas coisas. Então, eu preciso entender os motivos. E está minando, e está balançando a alma e soul. Vocês estão entendendo até aí os pontos? Bom, então vamos lá. Então, vamos andar um pouquinho e aprender com essas irmãs, né? E tem uma sensibilidade grandiosa. Vamos trazer agora o James Hollis. Eu falei dele, trazendo também nesse livro Os Pantanais da Alma. Ele diz assim, ela em a raiva, né? Não apenas é parte do sistema de defesa da psique, como também uma intimação vital e, quando detectada, pode conduzir à cura da alma. Eu trouxe essa passagem do James Hollis porque ele não é espírita, ele não é reencarnacionista. Ele é da psicologia profunda, a gente está estudando aí. A psicologia espírita ela é profunda. Ele está dizendo, ele sabe, e a raiva é uma defesa da psique. É algo natural. É algo que nos prepara para movimentar, para agir. Mas ele está dizendo que ela não é só isso. Ela também é uma intimação vital. Por que é uma intimação vital? Ela está chamando a gente
a observar algo. E aí, quando a gente observa, quando a gente detecta isso, acontece a cura. É isso que ele está falando para nós. Porque junto com a nossa indignação, junto com a nossa irritação, não está só a raiva da questão do instinto animal. Não está. Está ali tendências, como a doutrina chama, inclinações, e como a psicologia profunda chama, complexos. Estão ali. Aí vamos alargar mais isso. Está à sombra do indivíduo. Está ali os valores, ele precisa trabalhar. Porque imagina, como eu dei o exemplo lá do Neio Lúcio, né? Ele vai falar sobre esse homem santo, né? Ia ser promovido ali, aí deram esses descobridores. Só deu um ponto ali para despertar a raiva dentro dele, e foi a calúnia, falar mal da pessoa sem ela ter feito algo. Ele não aguentou. Só um ponto. Agora imagina quando vem uma situação de impotência para nós. Alguém vai lá e tira a vida de um filho, uma filha. Alguém vai lá e faz algo pior. Imagina uma prova dessa, né? Porque vai despertar em nós o quê? Não só a raiva. Porque a raiva é algo natural, é instinto. Mas vai despertar tendências nossas de vingança, de maldade, de querer cortar o dedinho por dedinho da pessoa que fez isso, não é? Então vai vir o E, sentimentos, e eu construir pelos meus hábitos antigos, os hábitos de outrora, que são tendências. Quando a gente fala tendência, é isso. É como eu agir em muitas e muitas existências, está condicionado a aquele tipo de comportamento em mim. E aí, quando vem uma prova, eu quero repetir aquele comportamento, eu quero, no sentido assim, automático, né? A totalidade vai repetir esse comportamento e a pessoa fica ali sem lidar com aquilo. É automático, né? É automático. Então, como trabalhar tudo isso, como o Valmir falou, é muita coisa, Luiz. Primeiro é enxergar. É enxergar, por isso a gente está aí, é o despertar da consciência. Luiz, quando eu ficar com raiva, agora eu vou ficar de olho nisso. Não só o motivo externo, mas o motivo interno. Ele está me fazendo ficar dessa forma. Eu identifiquei, já é um passo gigantesco. A partir dali, aí a gente vai entrar em outros passos. Mas primeiro é mais difícil. Cristina? Luiz, eu estava pensando aqui, e o ódio? É a mesma coisa que a raiva? São adjetivos que a gente vai usando para intensificar algo, né? Mas aí no nosso estudo, para a gente não dificultar, as palavras, né, têm significados e a gente precisa entender. No nosso pacote aí, vamos colocar a raiva como uma emoção natural, a raiva misturado com as nossas tendências, com os nossos complexos, vamos chamar de ódio então, né? Algo desequilibrado mais ainda, mas só para a gente entender, a sua pergunta foi interessante, porque senão a gente confunde essas coisas. Ó, no nosso entendimento, vamos concordar aí, a raiva é algo natural e prepara o nosso corpo para agir. Agora, a nossa raiva não é só raiva, ela vem vingança junto, vem um monte de coisa. Então, é ódio ali misturado com um monte de coisa. A gente vai estudar esse monte de coisa, o ressentimento. Mas boa pergunta, viu, Cristina? Não, eu entendi. Obrigada, muito bom mesmo. Obrigada. Lucinaura? Oh, boa noite. Ô Luiz, quando essa raiva fica reprimida, ela pode também adoecer, né, a pessoa, né? Tipo assim, fica muitas emoções guardadas, porque a pessoa não conseguiu botar para fora, assim, reagir, né? Fica
assim, se sente injustiçada, é, frustrada, né? Ou então, feito uma ameaça. Eu acho que aquilo vai adoecendo a alma também, não vai? Esse é o motivo principal, né? Porque a gente está estudando exatamente para isso, né? O primeiro a ser beneficiado tanto na virtude, né? Quando a gente trabalha uma virtude, sou eu, e depois as pessoas que estão ao meu redor e vai sentir essa energia e vai ser contagiada com isso, assim também com os sentimentos a gente chama contrários ao amor, e a gente chama de defeitos, vícios, e a gente vai dando os nomes. O primeiro a ser prejudicado é o indivíduo, porque ele é o centro ali e está partindo tudo, né? Então, a água represada, mas ele não vai conseguir represar por muito tempo. Porque vai represando, aquilo vai ficando sujo, lamoso, né, cheio de sujeira, uma hora vai estourar. E quando estoura, aí o negócio é feio. Aí a pessoa fala, saiu um bicho dentro de mim. Não, o bicho era você mesmo. Saiu nada dentro de você, é você, é você. É uma parte sua, lógico, não é o todo, é uma parte. Agora, essa parte você precisa olhar com carinho, né? Não, eu fui tomado pelos espíritos inferiores. Não, tem um monte de espírito mesmo dentro de você, são as suas personalidades. Mas você é a totalidade. Não se esqueça disso. Não vai querer, né, transferir responsabilidade, porque aqui no nosso estudo não tem mais isso, né? Transferência de responsabilidade não existe mais para a gente. Nós somos responsáveis pelo que a gente fez, o que a gente faz e o que a gente fará. Vai fazer lá na frente. Eu pensei muito na questão de a gente vai juntando aquela raiva de algum fato, de alguma pessoa, alguma coisa que desagradou a gente, e aí tem a gotinha d'água, né, que a gente explode e vem esses monstros, né, que a gente solta, né? Aí eu acho assim, se não soltar, morre, né? A pessoa, primeiro, assim, vai bloquear, né, pessoal? A gente, lógico, usa para a gente entender a nós mesmos, mas tem todo esse reflexo espiritual, né? O indivíduo com um sentimento travado ali, ele deixa de crescer, né? Vai virar ali uma trombose na alma, vamos dizer assim. E aí, quando desencarna, vai ver ali e o indivíduo poderia desenvolver aquela energia e se libertar, e ele está preso a aquelas amarras ali. Então, isso já é muito frustrante, né? Porque quanto mais eu ignorar algo, mas esse algo vai aparecer na minha vida. É assim. Não é a lei da atração, não é assim? Quanto mais eu falo assim, não, eu não penso mais nisso, esse é o nada, ninguém esquece, não é assim. Você pode esquecer os fatos, mas o sentimento por trás do fato habita a tua alma, e é isso que importa. Não são os fatos, né? A gente já conversou sobre isso. Se os fatos forem importantes, a primeiro momento, quando a gente encarnasse, a gente ia lembrar de tudo, mas ele não é importante a primeiro momento. Na verdade, ele nos atrapalha. E se a gente ficar lembrando aquilo, a gente não vai querer enxergar os sentimentos. E aí, para a gente enxergar os sentimentos, apaga-se os fatos e dão situações semelhantes àqueles fatos que a gente passou. E aí a gente vai passar por aquilo de novo, com a esperança da gente vencer, a gente enxergar o que nos levou aos equívocos. Mas normalmente a gente pisa na jaca de novo, e a gente vai pisando na jaca. Não vai chegar uma hora e a gente vai olhar e falar, peraí, o problema não são os outros. O desafio para eu vencer não é o externo, é comigo, né? E aí a gente vai vencendo. O homem é o único bicho que cai no buraco muitas vezes, né? Tá, obrigada, entendi. Vamos prosseguir aqui, né? Mas é interessante, esse negócio de aí na mesma armadilha vai criando exatamente os traumas, né? A gente vai percebendo a armadilha e cada vez mais a gente vai indo nela, vai ficando mais irritado ainda e frustrado no nosso comportamento. E aí lá na frente é bom que a gente vai entrar nesses assuntos aí. Vamos devagar. E eu trouxe mais um espírito que se intitulou aí, né, um espírito protetor, né, não deu nome. Eu acho muito interessante, ele vai falar para nós, ó, em seu frenesi, o homem colérico
a tudo se atira. A natureza bruta, aos objetos inanimados, brandos, ele não obedece. Ah, se nesses momentos pudesse ele observasse a sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. Então, é assim, porque a gente não trabalhar, a gente tem para trabalhar, e aí a gente braço as coisas fora, não é? Aí derruba isso, joga isso no chão, grita, né, esperneia, pega tudo. Não é resolver. Só é alimentar mais ainda as vaidades, né? Quando não lida com a situação, desconta no outro, é mais fraco e vai indo. Então, a gente precisa observar. Pois eu perdi o controle, gritei, falei alto, esbravejei, quebrei isso. Sim. Você percebeu isso aí foi falta de controle? Percebi, pô, legal. Já percebeu falta de controle. E tem uns que acham que isso nem é falta de controle, né? E aí, a partir daí, o que levou a gente a essa falta de controle? Ah, foi ela não me deixa ter paz. Ah, foi ele. Não, aí a gente está na ignorância. O que te levou? Aí a gente precisa fazer o mergulho, a gente já fez esse mergulho no módulo 1, né? Identificar quais são eles, conceitos, tudo que a gente estudou. E aí, nesse módulo agora, abrir essa consciência, a gente vai enxergar. Peraí, Luiz, ela mexeu na minha vaidade. Ah, mexeu nisso em mim. Ah, fez algo que eu não gosto. Mas por que você não gosta? Ah, pô, não gosto disso, disso, disso. Mas por que você perdeu tanto controle assim? E aí começar a aprofundar. Antes de passar para a Judite, né, falar, eu sempre lembro, para a gente refletir, eu sei que todos nós que temos o mesmo pensamento, creio eu, né? E o pessoal sempre cita, né? Onde eu falo assim, mostra aí onde Jesus perdeu o controle. Vai falar lá e ele chutou lá tudo, expulsou todo mundo, né? Eu não acredito que o espírito da hierarquia dele ia fazer aquilo, mas tudo bem, está escrito lá, não sei quem escreveu, né? Mas disse que fez isso. Agora imagina se o espírito da hierarquia dele perdeu o controle desse jeito. Aí é um prato cheio para a gente falar, não, se ele fez, eu também vou fazer, né? Então, é um prato cheio, é um subterfúgio para a gente justificar os nossos comportamentos. Eu, particularmente, acredito que aquilo ali foi uma invenção, né? Mas, se alguém acreditar em um espírito dessa hierarquia perdeu o controle assim, então ele não é um mestre, para começar. Ele é um desequilibrado. Então, Judite, tá fechado o áudio, viu? Eu acho que tá alguma coisa, gente. Ainda não. E agora? Sim, agora sim. Ele nunca deixa eu falar, impressionante, mas tudo bem. Eu acho assim, você começou a falar da raiva, né? Minha colega aí disse algo que me fez lembrar, né? Eu acho que assim, a coisa mais linda de você ter uma raiva é quando você consegue colocar ela para fora de uma maneira adequada, né? Eu passei por determinada situação, eu ficava com raiva ali no momento, mas eu não tinha em quem descontar, porque eu não sabia quem estava mexendo no meu computador. Tá? E estava passando o serviço para aonde não deveria passar. Não naquele momento, né? Até que um dia eu descobri que ela estava, uma pessoa estava usando. Ai, agora me fugiu o nome, mas ela estava utilizando, do computador dela, é remoto, do computador dela, ela mexia no meu e conseguia pegar minhas planilhas. Tá? Aquele dia que eu descobri quem foi, eu fiquei com tanta raiva, eu não tenho vergonha de falar, gente, eu fiquei com muita raiva. A minha vontade era de pegar a pessoa e esganar. Só que eu estava no ambiente de trabalho, eu me controlei. Só que diferente, acho que quando eu botei o pé dentro da minha casa, gente, eu catei uma almofada, mas eu soquei tanto, eu chutei tanto, que eu fiquei exaurida. Exaurida. Tá? Fui dormir. No dia seguinte, eu era outra pessoa. Cheguei no trabalho, briguei com ela, de jeito nenhum. Falei com ela, de jeito nenhum. Comecei a passar a planilha para outro lugar e deixar a planilha errada aonde ela mexia. Tá? Então, eu inverti totalmente a situação.
Aí ela começou a parar, porque ela começou a levar bronca, porque as informações que ela estava passando estava errada. Aí a chefe vinha falar comigo, perguntando sutilmente, né? Aí eu mostrava a planilha correta, mas eu não falava onde a planilha correta estava. Então, é assim, e você sabe que de lá, daquele dia que eu botei tanta raiva para fora, eu não, olha, eu não sou perfeita, não, mas eu não consigo dizer para você que eu consegui sentir uma raiva com tamanho grau como eu senti naquele momento. Porque acho que eu botei tanto para fora que hoje, antes de eu sentir a raiva, eu reflito. Né? Então, o que eu posso fazer para que não venha isso? Por isso que eu falo, é um sentimento, claro, uma raivinha, uma coisinha assim, a gente tem, né? Mas de explodir assim, nunca mais, gente, faz mais de 15 anos, nunca mais senti isso. Né? E então, eu acho assim, é um grande aprendizado, para mim foi um grande aprendizado. Porque quando eu pus para fora, eu comecei a refletir de não valia a pena ficar nervosa. Eu tinha que achar uma solução. Então, legal o relato. Acho que você tinha até aumentado no outro momento, mas o comentário agora é muito legal porque a gente está falando exatamente sobre esse gigante. E aí, o que acontece, pessoal? Toda injustiça, toda situação e vá provocar a gente a agir, porque a raiva, né, assim como as outras emoções, a gente vai ser provocado e no mundo, no sentido assim, de despertar. Normalmente a gente tem que observar o E. A Judite colocou aí algo muito interessante. Não tinha só a raiva ali. A raiva não é tão forte assim. Então, tem outros sentimentos por trás e vai alimentando, a gente estudou, e são os complexos, né? A forma e eu agir em muitas e muitas vezes, em outras oportunidades, isso vai condicionando o meu psiquismo. Quando eu percebo e vai perceber a injustiça é um valor. Eu estou colocando injustiça, eu poderia dar outros nomes, mas a injustiça é um valor. Quem vai perceber o valor? O sentimento. Então, o sentimento percebeu isso e acionou a emoção que a gente chama de raiva. Mas junto com a emoção, não veio só a emoção. Veio muitos outros valores ali, estavam no psiquismo da Judite, como ela colocou. Tão forte e deixou ela muito mal. E aí, a partir daquele momento, vou agir. Aí é onde é o segredo da vida. Eu vou tratar na mesma moeda? Eu vou lá e vou procurar agir com justiça? Ou eu vou lá e vou também agir com malícia? Então, assim, a gente é convidado. O nosso comportamento a partir dali é muito importante. Ou ele vai alimentar mais, ou ele vai atenuar mais esse campo de energia. Vocês estão percebendo? Por isso é importante a gente fazer a autoanálise. Espera aí, eu fiz isso, como é que eu vou agir agora? Né? Eu preciso corrigir, porque algo está me mostrando uma injustiça, por exemplo, uma injustiça que precisa ser corrigida. E aí, como é que eu vou corrigir isso? Vocês estão entendendo? Não vamos entrar aí no mérito do comportamento de ninguém, tá bom, pessoal? Cada um age conforme deseja e entende a madureza que tem ali no momento. Mas o que eu estou pedindo aí é para que a gente possa refletir. Luiz, eu entendo e nesse momento, no nível da minha consciência, o melhor a fazer é isso. Tá bom, é o seu nível de consciência. Lá na frente, o nível de consciência pode abrir mais e eu olhar para trás e falar, pô, deveria agir de outra forma. Sim, mas aí entra o perdão conosco mesmo. Pô, naquele nível de consciência, o entendimento que eu tinha e o melhor a fazer era aquilo. Então, se perdoe. A partir daí, eu tenho outro nível de consciência. Está entendendo? Por isso que a UPA está muito ligado com essas explosões que a gente tem. E às vezes a gente tem uma explosão e a gente fala, não, vou fazer isso, 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 isso. Eu vou dar um exemplo rapidinho, eu falei demais, né? Vou trazer um exemplo do dia a dia. Você nunca fala demais. Um exemplo do dia a dia, né? Imagina um filho, uma filha, alguém, eu estou trazendo filho assim, porque tem aquela ligação, né? Um filho ou uma filha faz algo para a gente.
E aí, a gente está ali, está sob a nossa tutela, vamos dizer, é um menor ainda. Aí a gente está ali e fala assim, não, tem que corrigir, porque um bom educador tem que corrigir, não é? E aí eu estou ali pensando, quando ele chegar, eu vou falar isso, vou fazer isso. Nesse momento, quando a consciência está desperta, a gente tem até se questionar. Mas por que eu vou falar isso para ele? É para educar, para humilhá-lo, para mostrar poder sobre ele, para mostrar quem manda. Ou a minha intenção realmente é esclarecer, é abrir a consciência dele, né, trazer uma nova perspectiva para ele. Então, até uns filhos a gente precisa questionar, porque a maioria das nossas intenções, não do ego, mas dos sentimentos mais ali no subterrâneo, não é educar, é mostrar poder, é mostrar quem manda, é do meu jeito, é assim, você é ignorante, você é burro, você está querendo se comprometer, e aí a nossa intenção é essa, e a gente tem que questionar as nossas intenções. Peraí, não abre mais isso, eu quero ajudar ele ou não? Se eu quero ajudar, eu não posso deixar ele fazer o erro, continuar no erro, tudo bem, mas também eu não posso chegar lá e bater o martelo na cabeça dele, né? Então, é um processo, e não, como o Valmir falou, não é fácil, é devagar. E quantas vezes a gente vai errar? Muitas, muitas. Mas a partir de hoje, o que a gente vai fazer? Despertar a consciência. Como a Judite falou, eu estava com raiva, aí eu vou acrescentar mais, Judite. Eu estava com raiva, e aí a gente vai ver. Ele estava alimentando essa raiva, isso, aquilo, outro. Aí a gente vai colocando. Né? Tem um monte de gigante alimentando essa raiva ali. Ela não partiu só da defesa do ego, do ego não, do organismo, né? Mas ela partiu da defesa do ego, né? E a defesa do ego não é legal. Se for a defesa do espírito, o espírito é a totalidade, ele está vendo muito mais do que a pessoa, né? Bom, então vamos lá. Ixi, a hora passa, né? Eu estou olhando aí, mas vamos. Vai dar tempo, sim, com certeza. Vou passar e mais esse slide aí da Joana, né? Ela vai falar para nós aí. Muito interessante essa abordagem dela. Ela fala assim para a gente: ninguém deve envergonhar-se ou conflitar-se por ser vítima da raiva. Pois a gente vai falar o que se trata essa vítima aqui. Fenômeno perfeitamente normal no trânsito humano. O que se deve evitar são o escamoteamento dela pela dissimulação, o desdobramento dos seus prejuízos pelo remoer do fator que a gerou, a autocompaixão por sentir-se injustiçado, o desejo de revide mediante a agressividade. Então, tem vários pontos, eu parei por aí, depois eu sempre deixo, e depois vocês podem consultar no livro. E a partir dali, vai nos convidar a aprender a prova. Mais uma vez, como espírita, não é mais fácil para a gente, mas a consciência se torna mais leve. Por quê? Eu vou parar e pensar, eu estou no mundo de provas e expiações. E no mundo de provas e expiações, o que predomina é a ignorância. Então, se eu fui atingido pela ignorância do outro, eu devo achar isso excepcional, não? Não. Isso é comum no mundo de provas e expiação. Ah, Luiz, então eu devo ficar tranquilo? Não, não é isso. Mas é comum. A injustiça vai acontecer, a traição vai acontecer, né? A ignorância vai fazer. Agora, eu tenho aí a ficha, e por isso que eu falei é mais leve, e isso é uma prova no sentido assim, uma oportunidade para que eu trabalhe as minhas deficiências, porque eu também tenho ignorância dentro de mim. Aí, nesse momento, fica mais fácil o processo de despertar da consciência. Imagina, no caso da Judite ali, no trabalho, né, a pessoa pegando informação, passando, usando ali de toda a malícia, de toda a astúcia, de um monte de coisas que a gente poderia enumerar aí. De repente, olha, e eu falo assim, peraí, eu não posso também usar da astúcia para o mal. Eu não posso também usar
Não, eu não posso, né? Assim, no sentido, eu não quero. Poder pode, né? As leis te dão a oportunidade de você fazer o que você quiser, mas tudo tem consequências. E aí, a minha maturidade, há uma frase de um benfeitor, que está nesse capítulo também, capítulo 9, vai falar sobre a mansuetude, a pacificação. Ele fala assim, duas virtudes para a gente trabalhar. Uma é a resignação e a outra a obediência. Resignação, pessoal, é muito difícil. A gente, na maioria, a gente não tem. E resignação, ele diz, é o consentimento do coração, do sentimento. E os nossos sentimentos ainda não estão consentindo com isso. Agora, a obediência já é mais fácil a gente usar. A obediência é o consentimento da razão. Aí, na razão, fica mais fácil. A razão é isso que eu estou fazendo aí. Peraí, eu estou no mundo de prosperação. É isso, é aquilo. Eu vou agir, eu vou me comprometer. Isso é razão, isso não é sentimento. Isso não é amor ainda. Mas é a razão entrando. Para eu possa buscar o sentimento do coração, do sentimento. Né? São duas coisas diferentes. Luiz, eu tenho muita razão, muito entendimento. Use isso por bem. Mas eu sou uma pessoa já virtuosa. Não, não é isso. Você tem muito entendimento. E aí pode usar o entendimento por bem. Não, eu não vou reagir da mesma forma que o outro agiu comigo, eu vou me comprometer perante as leis. Quando eu faço isso, pessoal, eu estou usando o sentimento ou a razão? A razão, não é? Mas isso não quer dizer que não é bom. Porque a razão está exatamente para nos ajudar. Eu estou sendo obediente com as leis. Por quê? Porque eu não quero me comprometer com elas. Agora, quem ama realmente, quem já está trabalhado o sentimento, nem pensa. Ele só faz. É automático, né? Me lembra muito um caso, né? Que o André Luiz contou num dos livros, né, No Mundo Maior, e ali os espíritos muito adiantados, né, trabalhando um processo de vingança, né, o outro tinha matado em vida, todo um processo, uma traição. Ele criou a pessoa, um filho, e depois a pessoa foi lá, uma questão do dinheiro, foi lá, armou, matou ele para uma herança, tudo, né? Processo dolorido, tem muita na humanidade, né? E ele desencarnou daquela forma, e aí ele ficou naquele processo. E aí os espíritos mais desenvolvidos intelectualmente, que conhecem as leis a fundo e tudo mais, preparou. Chegou um momento, e para desprender esse espírito da energia, veio uma senhorinha lá, e aí ele falou para o André Luiz, falou assim, ó, nosso trabalho termina aqui, André, e agora já não vai entrar mais a razão, já não vai ter o entendimento. Não, ali é por amor agora, é acolhida. Eles espíritos tinham amor também, eles têm, mas ele ama verdadeiramente, sem pensar, e vai ganhar, e a atitude dele tem peso na balança ou não, já está em outro patamar. A gente não, esquece, a gente não está nesse patamar, não vamos nos iludir não, viu? O nosso raciocínio é sempre assim, eu fiz o bem, eu vou se dar bem, né? Eu não posso pensar isso com égua e assumindo, mas o sentimento está assim. Luiz, mas eu faço tanto bem nesse mundo e eu estou fazendo papel de bobo, a pessoa me passa para trás, né? E está falando aí? A razão. O ego. Porque a gente receber, porque a gente dá. Se eu estou dando bem, eu quero receber o bem dentro da minha perspectiva. Mas eu já estou recebendo. Porque quem faz o bem é o primeiro a ser beneficiado, não é assim? Mas eu não entendi ainda. E aí a minha razão me compromete nesse aspecto, entenderam? Então, e a gente está para usar a razão também, como a Judite usou lá. Eu fui lá, esmurrei, fiz isso, depois eu me recuperei, vou lá, vou tentar resolver. Resolvi de uma forma, em outro tempo eu posso resolver de outra, não é? Outro tempo eu posso resolver, como o Emmanuel falou para o Chico lá. E se tinha alguém, e o Chico saía, alguém entrava dentro da asa dele e roubava lá, não era? Roubava as coisas, né? Aí o Emmanuel falou para o Chico,
ó, deixa a chave com ele, pede para ele cuidar da casa, né? Da pessoa lá, né? Pô, mas eu vou dar a chave pro ladrão? Deixa com ele. Esse dá responsabilidade, vai ficar o medo, né? De pegar ali, porque se sumir, vai achar é ele, né? Lógico. Emanuel conhecia o outro também, porque tem espírito que não está nem aí. Se sumir, não está nem aí. Ele não vai sentir sentimento de vergonha porque sumiu alguma coisa dentro da casa e ele estava com a chave. Não fui eu, tá? Ele não vai sentir. Mas aquele espírito lá, o Emanuel pediu para o Chico dar, ele já tinha isso em si, e o Emanuel sabia ia incomodar a consciência daquele espírito. Então, não vamos nos iludir, viu, pessoal? Não, dá a chave para o ladrão. E não é assim, não. O Emanuel conhecia o indivíduo. E aí deu essa lição que ele deu e parou de subir, não foi? E a pessoa ficou com vergonha de pegar e sabia que ela estava a chave, mas não é todo mundo que tem isso não, né? A gente já estudou aqui, né? Valmir, opa, deixa eu voltar, eu dei um aqui, viu, Valmir? Só um momento. Aí, vai, pode ir. Fala uma coisa, só uma observação. Agora você trouxe todo mundo à realidade, ou pelo menos a mim. Somos exatamente isso. A gente faz e quer receber. Eu fiquei tão triste, eu estava tão bem que a raiva é tão natural, agora eu acabei ficando triste. A gente é obediente, Eu Valmir. falo que é difícil. Você agora deu um tapão na cara da gente, pelo menos na minha deu, e tudo bem, um tapa do bem, vamos lá. E é para a gente acordar, e a gente é exatamente isso. Então a gente está tão longe. Por aí vou falar por mim, eu estou tão longe, tão longe. Quer dizer, algumas coisas a gente já deixa, mas até para os filhos da gente, que é um amor tão sublime, tão especial, a gente fica ressentido de não receber a reciprocidade do nosso amor, né? Então, ainda a gente está muito pequenininho, né? Muito pequenininho. Mas já andamos bastante, né? Está tudo certo, Luiz. Está tudo certo. Dá para entender, sabe? Eu estou tendo a compreensão disso, de que somos isso, né? E temos que melhorar e temos as ferramentas e vamos em frente. Mas o importante, eu não estou me dando de coitadinho, eu estou constatando. E é triste constatar, né? Mas a gente vai em frente. Obrigado. Eu já falei disso, o tempo está muito, né? A gente não chegou nem no ressentimento, mas tem uma passagem, eu não lembro, depois eu vou pegar no Evangelho, segundo o Espiritismo, de Vicente de Paulo, ele vai falando para nós espíritas, né? E aí ele vai trazer exatamente isso, porque chegou um momento e abriu, Jesus já tinha percebido isso lá atrás, ele sabia que a gente, né, ia precisar, mas não precisava arar dessa forma para a gente entender o processo. Os espíritas têm esse entendimento da vida após morte, todo aquele processo, a reencarnação, e isso ajuda a gente na obediência. Mas só precisava o espírito ter resignação. Como a gente não trabalhou isso, então, o Criador, vou chamar o Criador, né? E depois a gente vai estudar essa parte de Deus, permitiu, e assim fosse, para despertar espíritos que já estavam mais esclarecidos em algumas coisas, questionando as leis. E aí teve que abrir essa porta para a gente entender, né? A questão espiritual e ser mais obediente nas provas da vida. Então, ele vai falar para nós espíritas e não precisava. E só aconteceu isso porque a gente tem a dureza do nosso coração. Né? A gente é duro. A gente não quer fazer. Aí teve que abrir dessa forma e mostrar todo o aspecto, a gente encarnado aí, para a gente ser mais obediente. Né? Quando a gente estiver passando por uma prova de sofrimento, a gente não fala isso, os espíritos, não, eu estou passando por isso, por N outro, eu posso ter feito isso. Então, aí vai trazendo obediência, mas não é resignação, é obediência. A gente entende um pouquinho das leis e sabe que aquilo pode me curar. Mas mesmo assim, sabendo, a gente não aproveita. A gente fica resmungando, a gente não quer passar, a gente passa por isso, aquilo, aí fica ali, não aprende, né? Então, mas eu vou deixar para um outro momento, trazer essa passagem do São Vicente de Paulo, eu acho muito interessante, ele dá um tapa mesmo, como o Valmir falou, na nossa cara, ele vai mostrar só espíritas, assim, assim, assim. Vamos lá, alma, né? E vamos agora
compartilhar aí. A gente já está finalizando. Então, a raiva, por si só, ela não tem, assim, vamos dizer, eu vou usar a minha linguagem, pessoal. A raiva não é o problema, né? Ela é algo natural, é uma emoção. Agora, e vem recheado com ela, e a gente tem que prestar atenção. Vamos falar do ressentimento. Luiz, qual a diferença? Vamos entender, né? Acho que vocês até já sabem, né? Porque a raiva é algo ali, é uma emoção. Pum, ela surgiu. A partir dali em diante, se eu fico rememorando aquilo, se eu fico revisitando aquilo, se acontecem situações semelhantes, eu fico mais. Então, a gente já encarna muitos ressentimentos. E tem muitas coisas que a gente não trabalhou. E a gente reluta. Então, quando a gente encarna, a gente já traz no psiquismo muitos ressentimentos. E aí a benfeitora vai trazer para nós, o ressentimento é fruto também da ausência de alto amor. Nós vamos estudar isso, né, o alto amor. A princípio aí, a gente fica assim, mas é alto amor, é coisa não? Vamos estudar, vamos entender o alto amor. Projeção inconsciente da sombra psicológica dos conflitos de cada qual. Então, e rapidinho, né, para a gente conversar um pouquinho olhando nos olhos de vocês, quando eu apresento eu não vejo, e ela está dizendo para nós, o ressentimento, esse é complicado, porque aconteceu algo e fez a raiva eclodir, eu não trabalhei bem aquele chamamento, eu fui usando a raiva para atender os meus interesses, desejos e paixões, e aquilo virou complexos na alma, e são energias carregadas de emoção, de afetividade, e nós podemos chamar de ressentimento, podemos chamar de mágoas, podemos chamar de o que for, mas a gente entenda, e existe energias no nosso psiquismo, muitas ligadas a determinadas situações. E quando aquela situação apresenta na minha vida, eclode um desequilíbrio tão grande e nós chamamos de complexos. O Jung, né, chamou. E aí, só para a gente entender o complexo, é isso. Quantos a gente tem? Tem muitos. Tem muitos. A gente já deu várias brincadeiras à parte, a gente falou de um filho ou outro, e um a gente tem mais ali ligação, o outro a gente já tem aquela coisa. Mas por quê? Tem situações por trás. Tem também provas da vida e a gente passa por determinadas provas e uma nos irrita mais do que outras. E o outro acha pequeno, fala, mas fulano, Luiz, um negócio desse está te tirando o desequilíbrio, você conhece tanto, mas não é o conhecer, né? É o sentir. É o complexo que está por trás. Aí não importa mais o conhecer. O conhecer é necessário, sim, né? Mas o complexo não está ligado ao conhecer, é o sentimento. E aí eu preciso trabalhar esse sentimento. Como? Aí não tem segredo, né, pessoal? Não tem fórmula assim, né? Abracadabra, né? Vai lá, reprograma sua mente. Tem isso aí. Se a gente quiser ir por esses caminhos, tem um monte aí. É tudo atalhos, né? Mas esse atalho eu não sei para onde vai levar a gente, né? Vamos fazer uma reprogramação mental. A gente vê muito isso. Às vezes a pessoa ali com outras intenções, né? Tem coisas sérias, mas tem outras intenções. Valmir? Eu só vou falar uma coisa, pelo menos que aconteceu, já acontece comigo, que eu acho que acontece com todo mundo. Tem casos que alguém te fez alguma coisa, está com uma mágoa, você já perdoou, mas você fala assim, não, ainda não vou dar risada com ele, ainda não vou ficar bem com ele, porque ele precisa ficar mais um pouquinho na geladeira, porque ainda... Você entendeu o que eu estou falando? Entendi. Quer falar com aquela pessoa, você já esqueceu, mas ainda você fala, não, é muito, muito rápido isso. Eu perdoei muito rápido, né? Não tem situações assim que você, não, eu vou ter que deixar mais um pouquinho na geladeira, né? Isso que é ruim também. O que é esse sentimento, Luiz? Você consegue definir isso aí, o que é? Então, vamos É com calma. Lógico, orgulho de ter, de se permitir de perdoar, eu não sei como é que definir.
Eu não sei se eu me fiz entender, né? A gente confunde, lógico, a gente vai aprofundar, Valmir. Não estou fugindo da sua pergunta, porque o seu questionamento é muito profundo. Eu poderia entrar em vários aspectos, mas, assim, para ser objetivo, a gente confunde muito o perdão. A gente acha que o perdão é compreender o fato, entender o fato, ver aquele fato. A gente não precisa de ter tanta energia para aquele fato, e aí eu acho que perdoei. Não é isso, o perdão não é isso. O perdão está ligado exatamente ao que você falou, ao sentimento que aquele fato te traz. Porque não é o fato em si, porque vai acontecer algo semelhante àquilo, porque ele só é um estimulador. Então, nesse caso, Valmir, o perdão não aconteceu. O perdão no sentido de eu trabalhar o sentimento que está em mim. Porque o alto amor, a gente vai estudar, né, é exatamente isso. É eu trabalhar esses sentimentos em mim. Esquece o outro por um momento. E se não for o outro, vai ser o outro. Se não for o outro, vai ser o outro. Se não for, entendeu? Não é a pessoa e não é a situação, e aquilo representa em mim. E aí, como eu falei, é profundo, e a gente vai mergulhar nisso aí ainda. Né? Vamos devagar. Por isso que os Espíritos nos dizem assim para a gente, isso é um questionamento que o Kardec fez, né, para toda a humanidade. Perguntou aonde se dá o perdão. Encarnado ou do outro lado? Eles falaram que a maioria das vezes é do outro lado. Né? Aí, mas como assim, né? Porque às vezes a gente fala e perdoou, mas a gente só superou aquele fato no sentido de compreender o fato. Mas o que o fato traz para mim, quanto sentimento, ainda não. E o perdão está exatamente aí. De eu passar por uma situação, vou ser incomodado, sim, mas a ferida tem que fechar dentro de mim. Eu sei, por isso eu falei completo. Vamos devagar, lá na frente a gente vai aprofundar. Mas boa situação, viu, Valmir? Mas se estiver incomodando, Valmir, vamos pegar isso com a consciência aberta que nós estamos estudando. Está me incomodando? Está ali trazendo desconforto em mim? É porque ainda não aconteceu o perdão. Aí eu vou trazer agora o perdão no sentido do outro, viu, Valmir? Contigo. É a cura da alma, né? E será as próximas aulas a gente vai estudar as doenças da alma e a gente vai falar da cura também. Vou trazer dois irmãos, eles são muito objetivos. Selecionei, vocês já até conhecem. Um é o Nietzsche e o outro Shakespeare. Então, vou trazer primeiro o Nietzsche. Ele diz assim para nós: nada neste mundo consome mais rapidamente um homem e a paixão do ressentimento. Primeiro ponto. O ressentimento é uma paixão? É. Por que uma paixão? Lembra, paixão é tudo está em desequilíbrio, os excessos. Os excessos. Por trás dos excessos tem valores desequilibrados, tem sentimentos desequilibrados. Tem um colega meu que fala assim, política. Vamos trazer esse âmbito. Quando a pessoa está muito... Ali tem paixão, não adianta discutir. Toda vez que tiver essa coisa, quando a gente está apaixonado, né, tem? Aí vai lá, meu filho, minha filha, cuidado com ele. Não vai enxergar, porque tem paixão por trás. A paixão consome, vai consumindo o indivíduo. É isso que o Nietzsche faz. E o ressentimento é uma paixão. A pessoa está ali, a gente está falando de A e B, a pessoa vem no C. Estamos falando do A e B, a pessoa vem no C, porque o C tem paixão para ela. Nós estamos falando aí de algo assim, sei lá, eu estou querendo dar um exemplo aí para ficar mais claro. Eu estou falando aí de organização social,
Estou falando disso da ira. Aí a pessoa já vem. Não, mas também, você viu a esquerda, a direita? Não. Eu não estou falando nada disso, eu estou falando de outra coisa. Tem paixão por trás. Nós estamos falando aí de futebol. Eu vi há tempos agora, né, atual. Estamos falando de futebol, de jogador. O outro já está lá. Não, a esquerda, a direita. Eu não sei, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por quê? Porque tem paixão por trás. E a paixão consome. É um campo condicionado, viciado. Então o indivíduo está ali. Mas por que você está falando da sua ex-esposa de novo? Aí está falando de novo. Mas você já está casado, não? Aí está falando de novo. Está falando de novo. Por quê? Porque não perdoou. Perdoou a ex-esposa? Não. Esse passa com ele dentro. Os sentimentos. Entende? Então, toda vez que eu estiver lembrando algo, tem paixão. Tem paixão boa, Luiz? Aí a gente entra naquele aspecto, né? Paixão boa, é uma paixão boa, é algo equilibrado, então não é uma paixão. São definições que a gente dá nesse mundo. Vou trazer. Tem gente que gosta de falar de algo sublime, não é? Quando fala, Jesus não falava, trazia a nossa mente, ele ia falando, quando alguém falava para ele, era um alimento para a alma, ele estava naquele campo. Isso é bom para o espírito. A gente pode chamar de paixão, ele tinha paixão de falar, aí vai das palavras que a gente está usando, mas a gente saiba fazer a diferenciação. Paixão aí é algo desequilibrado, tá bom, pessoal? É os excessos, são os excessos. Cristina? Então, Luiz, quando nós perdoamos, nós lembramos do fato, mas nós não sofremos mais. É esse ponto aí, Cristina. Não é? Aquilo já não nos atinge mais, nós já conseguimos superar. Por isso, quando a gente desencarna, a gente não lembra muitas encarnações. Por quê? A gente não superou muitos fatos. Mas aí desculpa. Pode falar. Não, eu ia repetir só. Eu perdoei, eu superei. Eu não sinto mais a dor, não me incomoda, absolutamente nada. Eu já superei. Aí eu perdoo. Aí agora, dando um toque em trabalho em grupo mediúnico, e tudo ajuda. Quando o espírito vier trazendo muitas memórias, não só da vida dele, e de outras situações, vamos abrir a anteninha, né? E um espírito que tem muitas memórias de muitas encarnações dele, de muitos aspectos da vida, é um espírito muito elevado. E não é assim, não. E, normalmente, a gente fica preso a fatos e tem paixões, tem desequilíbrio ali na nossa vida. E tem muitos espíritos que vêm assim. Aí tem muitos espíritos pseudo-sábios e vêm trazendo muitas histórias da humanidade, muita coisa, como se ele lembrasse de tudo. Mentira, ele não lembra. São espíritos atrasados, os espíritos estão inventando coisas, né? E para ele ter um conhecimento de muitas vidas dele, esse espírito já superou muitas coisas, e é um espírito muito elevado, e espírito muito elevado não fica falando à toa, não, viu? Ele só fala se for para ajudar não uma pessoa, mas o grupo, ou uma sociedade, ou a humanidade. Ele não usa as palavras deles como a gente usa, né? Então, vamos prestar atenção nisso. Eu vejo muitos grupos mediúnicos, hoje eu não estou trabalhando mais, sinto falta, né? Tem que ingressar, mas com isso aí vem os espíritos falando um monte de coisa, e as pessoas acreditam, né? Então tem que tomar cuidado, pessoal, tem muito conhecimento da vida espiritual, por isso que a gente está estudando a vida espiritual, nós somos espíritos, né? Lucinaura? Só complementando o que Cristina falou, que é a questão do perdão. Quer dizer que quando não há o perdão, já entra no campo do ressentimento, né? E a pessoa fica carregada de energias pesadas, né? Que você, como nós somos energia, isso a gente vai emanar essa energia para essa pessoa que a gente está ressentido, né? E se a pessoa não tiver assim, bem, ela vai também pegar aquelas energias pesadas, não é isso? Não só para a pessoa, mas para todos os outros, e sente a mesma coisa, é uma simbiose, né?
Aí vai ficando ali, vai criando um campo de energia. É a mesma coisa do carro, lembra? Quando eu não sei se foi, eu dei o exemplo. Ah, eu quero comprar um carro de um modelo tal, um ou tal. Toda hora eu vou ver o carro. Então eu fico preso àquela situação. Aí vai ser aquela pessoa rancorosa, aquela pessoa. E vai chegar uma hora, e se eu estiver conversando com alguém e alguém não estiver dentro daquele padrão vibratório, vai ser uma pessoa chata. Toda hora a pessoa está falando da mesma coisa, reclamando de tudo. Então, pô, é uma pessoa chata, mas para o outro que gosta de reclamar e vive igual a ela, pronto, é um prato cheio. É tipo uma simbiose ali. Tá bom. Obrigada. Agora eu vou trazer algo muito legal agora do Shakespeare, e vocês já viram, né? Vocês viram que o Nietzsche já foi bem, assim, direto para nós, falou que o ressentimento é uma paixão, né? E consome o indivíduo. Agora, essa frase, e a gente, desculpa, a gente já viu também, não é? Guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. E já viu essa frase? Não? Sabe? Já viu a frase de Shakespeare? É isso aí, ele resumiu para nós. É um espírito direto, fala uma linguagem para espírito como a gente aí, né? Espíritos no nosso nível. Pronto, todo mundo entendeu. Quem não entendeu, né? É porque não quer entender. Aí a gente ouve muito assim, aqueles irmãos e irmãs que não querem abrir a consciência. Luiz, mas eu faço o bem, eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa assim, 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 e eu sou traído, as pessoas me enganam, faz isso comigo. Isso não é justo, Luiz. Aí agora, como aprendiz, né, do autoconhecimento, e a gente responde: justo para quem? Né? Porque, primeiro, a justiça quem faz é Deus, né? Tá aí as leis, tá aí. E eu faço de mal é que vai me comprometer, não que o outro está fazendo de mal contra mim. Primeira coisa, eu tenho que aprender. Mas o que o outro me faz de mal, dói. Vai doer. É uma injustiça. Dói, tem que doer. Tem que alertar o psiquismo. Mas como eu, a partir dali, vou reagir a aquilo, aí é comigo, porque eu vou querer ficar ressentido ou eu vou resolver a situação? Então, Jesus ensinou, só para a gente ir finalizando e do exercício com ele. Ele deu, assim, um receituário para nós, né? Bendizei os e vos bendizem, foi isso que ele falou? Não? Bendizei-os e vos maldizem. Orai para os vos perseguem, caluniam. É? E assim ele foi falando, né? Amai a eles e não tem simpatia contigo. Por quê? Porque a sabedoria de entrar no mundo e de provas e expiações para a gente superar é exatamente isso. Não adianta a gente encarnar num mundo desse, isso aí falando na psicologia profunda espírita, e achar e eu vou fazer o bem, e tudo isso eu faço de bem, vai voltar para mim em retribuição e o outro vai me dar. E não, a retribuição já está no bem que eu faço, eu estou sedimentando o bem em mim. É essa a retribuição. Mas não, a gente é o e receber. Receber. Reconhecimento, uma palavra, é natural. E aí ele disse outra coisa, só para ir esquentando aí os motores para a gente finalizar. Olha, todos estão aí na Terra, falando de Terra, do nosso mundinho, desejam isso.
e seus interesses ali, os seus desejos sejam atendidos. Todos erem e sejam respeitados. Todos desejam isso. Agora, a diferença está em não vão ser. Agora, em não vai ser, aí todos, né? E ninguém, o outro vai ele te trapacear, o outro vai ele fazer isso, o outro vai ele ali. Vai ter gente e vai ser justo contigo? Vai ter muitos. Vai ter gente, mas vai ter outros que não. A sabedoria está na gente vencer essa maré aí. E contra tudo isso. Por isso é difícil, pessoal. E retribuir o bem e o outro nos fez, ele deu um tapa na nossa área e falou assim, até os animais fazem. Você passa a mão no animalzinho, a maioria, né? Vai retribuir esse carinho e tá tendo, não é? Agora, alguém foi lá, te bateu, te feriu, aí onde está a sabedoria, pessoal. Aí onde está a sabedoria. E a gente está exatamente para despertar tudo isso. Ana Elisa? Luiz, estava aqui, como todas as aulas, a gente fica assim, vislumbrando muitas coisas, a gente faz muitas viagens, né, muita introspecção. E eu costumo conversar com o pessoal lá da casa, né, que eu faço parte, e eu brinco com eles que esse estudo de sexta-feira é uma pós-graduação da Escola de Aprendizes, né? Porque todos esses temas, todas essas coisas que a gente conversa aqui, a gente já viu na escola, todos eles. A diferença é que aqui a gente aprofunda, né? A gente aprofunda, a gente vai no exercício prático de novo, a gente retoma as ferramentas. Então, eu acho que isso é muito legal, porque ajuda muito. E é como a leitura do Evangelho, né? Cada vez que você lê, você vai ter uma interpretação nova, você vai estar num momento, você vai ver entender e sentir de uma forma. Então, eu falo com eles lá, falo, gente, aquilo é uma pós-graduação da Escola de Aprendizes, porque é muito bom. Agora, em relação a tudo que a gente conversou hoje, eu também me lembrei muito que na literatura espírita está recheado de situações em que a espiritualidade fala que nós, espíritas, somos os que mais damos trabalho quando chegamos no plano espiritual, por diversas razões. Né? Uma delas é justamente por a gente ficar numa caixinha, né, entendendo as coisas só sob a nossa perspectiva, sem aprofundar, sem vivenciar, e quando chega lá, muitas vezes a gente chega totalmente desconfigurado, né, dando bastante trabalho. Então, quase que unânime, né, nas literaturas a gente vê muito isso. Inclusive nos livros, né, de Joana de Ângeles, ela conta muita coisa sobre as pessoas que passaram para lá e deram bastante trabalho e tinham conhecimento da doutrina aqui, né. Então, é muito legal tudo isso. É só isso mesmo que eu queria colocar. Muito bom, muito bom. Então, é um prosseguimento, né? Você falou uma pós-graduação, é isso mesmo, né? A gente está ali na escola, não tem oportunidade de aprofundar, a escola já aprofunda bastante em diversos amplos, e dali em diante, cada um vai buscar, e aí esse curso surge exatamente, né, para convidar, eles estão despertos para despertar mais ainda. E é muito bom, viu? Eu vou trazer o exercício, e obrigado aí pelas ações, e lembrar disso mesmo, né? Não vamos dar trabalho, não, a espiritualidade. Porque somos os bichinhos danados, né? Ah, eu sou dirigente, 40 anos no centro lá, eu fiz, não vai ser levado em conta. Olha a razão falando, a obediência. Você foi obediente, meu filho, mas suas intenções eram essas, era querer receber pelo que você fez, você já recebeu, você não construiu amizades lá, pessoas assim, você não teve momentos ali de felicidades e tudo mais, é isso, a vida é isso, né? Você já recebeu, Deus não te deve mais nada, ele te deu foi amigos, foi felicidade na sua vida, foi despertar você para outros campos, é isso aí, você já recebeu. Não, mas a gente é um lugarzinho melhor, né? E quem faz o lugar somos nós, né, pessoal? Não tem isso. Ó, vamos aqui trazer agora uma reflexão. Nesse livro, Conflitos Existenciais, a benfeitora traz assim para nós. Ó, é compreensível o surgimento de certa frustração e mesmo de desagrado diante de confrontos e de agressões promovidos por outrem, dando lugar a mágoas,
e são certa aflição de caráter transitório, não, porém, a instalação do ressentimento. A alma, e a gente já pode até conversar um pouquinho sobre isso. Aí eu estou trazendo aqui, ó, sinceridade da alma mesmo, não do ego, e não é deixar a autoimagem. Vamos trazer para o self. Sinceridade, investiga os sentimentos. Quais são os meus ressentimentos? A gente tem muitos. Né? Vamos escrever sobre isso? Vamos colocar os ressentimentos, porque, como ela falou, é compreensível. A gente fica magoado, frustrado, desanimado. Olha, mas eu fiz tanto, a pessoa me traiu, a pessoa, né, mexeu na confiança ali. É compreensível, mas a partir dali, você vai ficar nisso aí, nesse campo? Ah, e agora eu não vou confiar em ninguém, vou dormir com um olho aberto e o outro fechado. Então, aí vai criando comportamento e não é legal. Porque, como disse Jesus, a gente tem que ser simples nesse mundo, mas também tem que ter, ó, ele deu uma comparação da serpente, né? Porque a serpente, ela só vai ali quando você entra no campo. Você tem que ter habilidade, não vai ficar aí confiando. Ai, todo mundo é do bem e eu estou no centro espírita e é todo mundo de Jesus, não sei o quê. Não, tem gente ali com má intenção, tem outro. Mas qual é a sua intenção? O outro está com má intenção, qual a sua intenção? É ajudá-lo. De que forma, Luiz? Primeiro, o seu comportamento, as suas atitudes, né? Mostrando para o outro, não é falando mal do amiguinho, né? Que está ali trabalhando e fala, ah, mas fulano, você viu, ciclano e tal. Pessoal, a língua, vamos, né? Eu já sou meio direto, então, me conhece, eu não fico palpiando, não. Se eu não estou preocupado se o outro vai achar, ah, Luiz é grosso, eu já falo, não, se vir falar mal do outro lá, e ligo, hein? Olha, quanto mais Pedro fala de Paulo, mas eu conheço Pedro, e não Paulo, é a língua, vamos corrigir isso aí. Né? Então, a gente precisa, eu não falo tão direto assim, mas eu falo. Porque é uma maneira eu tenho, no minha perspectiva, de ajudar o outro. Né? E aí, cada um tem a sua forma. E a gente não pode se iludir, pessoal, está dentro de um centro ou de uma asa religiosa, e todo mundo ali é homem de bem, de Deus, né? A gente ouve muito nossos irmãos protestantes, né? É um homem de Deus, né? É um pastor, é um homem de Deus. Não, ele tem as suas deficiências, tem as suas necessidades. Não é ele está à frente de um cargo, né? E ele é um homem transformado, né? Não é assim, né? Vamos respeitar ele está ali dentro da tarefa dele, mas ele tem as necessidades dele, não é? Como a gente tem a nossa, e eu já extrapolei o tempo e vamos finalizar. Alguém queria finalizar para eu não finalizar e só eu falando para gente? Agora eu não falo mais nada, eu prometo. Não? Então vamos finalizar. Eu falei que não ia falar mais nada, estou preocupado com o horário, e já olhei aqui 25, né? Pessoal, semana que vem, só lembrando, semana que vem, na próxima, não vai ter, né, o nosso encontro. E de lá onde eu estou, não consigo fazer mesmo, não consigo. Aí, na terceira semana, a gente vai entrar nas doenças da alma. Mas não vamos ficar só nas doenças, vamos falar de cura também da alma. Luiz, é apometria, essas coisas? Não, não é nada disso, é outras coisas, a doença da alma. A gente vai falar de curas. Ó, um beijo no coração de todos, viu?